Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. 70 militares do Exército, Corpo de Bombeiros e PRF são deslocados para combater queimadas no interior do estado. Prefeitura de São Luís e IFAM vistoriam obras de revitalização da Fonte das Pedras. Justiça do Maranhão proíbe som automotivo em posto de combustível aqui na capital. Em Imperatriz, atletas participam da Copa Interestadual de Basquete sobre cadeira de rodas. E ainda, ciclo de palestras aborda a obra do escritor maranhense Josué Monteiro. O Jornal da Difusora já está no ar. Foi realizada aqui na capital uma reunião para atualizar os dados da operação de combate aos incêndios florestais e crimes ambientais no interior do estado. Hoje pela manhã, mais militares foram enviados a 4 municípios do Maranhão. 70 homens saíram rumo às regiões leste, oeste e sul do Maranhão neste sábado. A tropa, segundo o Exército, foi fazer o reconhecimento das áreas de risco e provável focos de incêndio. Foram encaminhados nas tropas homens do Exército, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. A PRF ela toma de conta das rodovias federais, né? E agora, através de um decreto do presidente da República, nós estamos juntos agora com o Exército e outras instituições. Então, cada vez mais pessoas fiscalizando crime ambiental, melhor. Vamos deslocar em 3 vertentes do nosso estado para que a gente possa identificar e confirmar o levantamento que estamos fazendo via satélite. E juntamente com o Exército Brasileiro, a gente fazer um combate direto, onde a gente detectar aí a quantidade de focos. Representantes do Exército, da Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, IBAMA e ICMBio se reuniram neste sábado para avaliar os dados referentes aos focos de incêndio no Maranhão. O estado é um dos primeiros no ranking nacional em incidência de casos, apesar dos registros serem de menor proporção. Um dos pontos tratados na reunião foi o surgimento de novos focos de incêndio aqui no estado do Maranhão. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a cidade de Urbano Santos entrou em estado de alerta. Caso esses focos sejam confirmados pelas tropas de monitoramento do Exército, uma nova força-tarefa vai ser encaminhada na próxima segunda-feira para o município. Verificar se há algum foco de queimada que se apresente de uma maneira descontrolada, que haja a necessidade de uma pronta intervenção. Um desses eixos foi para Urbano Santos, que se coincidir as mesmas informações apresentadas no satélite como a necessidade de um emprego de tropa, nós devemos desencadear uma operação nos próximos dias lá para aquela região. Os dados com os índices de focos de incêndio em todo o país estão disponibilizados na página do INPE e têm norteado o trabalho das tropas no Maranhão. Mais de 100 homens do Exército estão em ação no estado para combater os focos. E todos os dias, cerca de 10 reclamações relacionadas à poluição sonora são registradas na Delegacia de Costumes aqui da capital. A Justiça concedeu liminar proibido, por exemplo, o som automotivo em um posto de combustíveis aqui na cidade. Nos finais de semana é que a situação se agrava. O dono desse posto de combustíveis no bairro do Turu sinalizou todo o estabelecimento com placas informando que é proibido o som automotivo no local, medida que não surtiu efeito. Nem mesmo os seguranças que ele contratou para o turno da noite conseguiram impedir a prática. Os baderneiros invadem nosso posto. Aqui é proibido som automotivo, a gente só faltam bater no segurança, chamamos a polícia. A polícia vem, eles dispersam, eles voltam para o local. Acompanhando eles, vem um vendedor ambulante, para na rua do lado, num carro, que não paga um imposto, que não tem alvará, que não tem nada, e fica vendendo bebida no pátio do posto. E a gente fica nessa luta insana todo final de semana. Por dia, entre 8 e 10 reclamações são feitas à Delegacia de Costumes referentes à poluição sonora. Além dos postos de combustíveis, outros estabelecimentos são alvos de denúncias. Os locais mais comuns atualmente são os postos de combustíveis, as casas de eventos e os bares, de uma maneira geral. As igrejas também, porque muitas vezes funciona em espaço aberto e o som se propaga. Então, todos esses casos, quando chega a reclamação até nós, a gente diligencia no sentido de identificar e fazer o procedimento para que seja encaminhado à Justiça. O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos concedeu liminar no intuito de cessar a poluição sonora provocada pelo som automotivo neste posto de combustíveis que fica localizado aqui na Avenida São Luís, Rei de França, no bairro do Turu. Ao proprietário do estabelecimento foi concedido um prazo de 24 horas para que acabe com o barulho. Caso essa medida seja descumprida, a autorização de funcionamento da loja de conveniências do posto poderá ser até suspensa.
Segundo o titular da vara, a poluição sonora viola o direito ao meio ambiente equilibrado, à saúde e à qualidade de vida, além de afetar o silêncio e o sossego da população. Os donos de postos de combustíveis, por sua vez, alegam que não podem ser responsabilizados pelos atos de terceiros. Quando vem a Justiça, o Ministério Público, é voltada para o dono do posto. E assim, sem realmente, como se nós estivéssemos promovendo a baderna. E nós não temos o mínimo interesse nisso. O fato é que poluição sonora é crime e a Delegacia de Costumes vem combatendo a prática por meio de fiscalizações. Nas próximas ações, nós pretendemos, inclusive, recolher esses veículos, então, serão apreendidos, serão rebocados, e como também aquelas pessoas que estão conduzindo esses veículos, estão colocando o equipamento sonoro, eles também podem responder pelo crime de contravenção penal. Acompanhe agora o nosso Giro de Notícias. O vigilante suspeito de esfaquear uma cadela dentro de uma faculdade particular se apresentou à polícia para prestar depoimento, mas negou o crime. As informações foram repassadas pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB Maranhão. Após a ocorrência, a cadela foi socorrida, passou por cirurgias e perdeu a visão do lado direito. O animal segue internado na UTI em uma clínica veterinária. Na cidade de Viana, 2 fábricas de blocos de concreto foram inauguradas esta semana na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Elas foram construídas com a mão de obra dos recuperandos do regime semiaberto e apoio da comunidade. A estimativa é que sejam produzidos diariamente de 1.400 a 2.000 peças de concreto, que serão utilizadas para o calçamento de ruas do município e em obras na sede da APAC. Técnicos do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão iniciaram esta semana uma fiscalização em radares de velocidade instalados nas avenidas de São Luís. A iniciativa da instalação dos equipamentos é fazer com que o motorista reduza a velocidade nas vias da capital e, por consequência, diminua o número de acidentes. As velocidades, dependendo do trecho, podem variar de 40 a 60 km por hora e quem ultrapassar pode ser multado. E daqui a pouco, o dia D de vacinação contra a raiva animal movimenta postos em Caxias. E agora você acompanha imagens ao vivo do trânsito na Avenida Camboa, aqui em São Luís. Representantes do IPHAN e da Prefeitura de São Luís vistoriaram hoje as obras de revitalização da Fonte das Pedras. Os serviços de manutenção integram o programa São Luís em Obras. A Fonte das Pedras foi utilizada para o abastecimento de água potável de moradores da região central de São Luís durante muitos anos. Hoje, uma das mais antigas e tradicionais áreas de vivência da capital passa pelo processo de revitalização, que deixará o espaço ainda mais agradável para apreciação pública. Muitos investimentos que estão sendo feitos nessa área que estão valorizando a região central da nossa cidade de São Luís. A reestruturação da fonte faz parte do conjunto de obras que vêm sendo desenvolvidas no centro, com parceria do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É com muita alegria que nós vemos todos esses espaços públicos que estão sendo revitalizados na nossa cidade de São Luís. O investimento aplicado é de R$ 180 mil. Vai ser feita toda a recuperação do piso, um banheiro, uma reforma completa no banheiro público. Vai ser também as carrancas, como a estrutura da fonte vai ser recuperada. Vão ser instalados guarda-corpos de inox, o histórico deck aqui da Fonte das Pedras vai ser revitalizado e vai entrar um paisagismo bem forte. Para o seu Tadeu, que vem todos os sábados até a fonte, o processo de revitalização vai atrair ainda mais gente para a região. E é um lazer a mais para quem mora na área. É muito importante para São Luís também ter uma praça que seja renovada, porque as pessoas que chegam de fora venham olhar isso aqui. Então, acho que é muito interessante em função desses peixes, em função da cidade e de outras coisas mais. E amanhã é dia de saber as notícias do agronegócio. Saiba os destaques com Mário Porto. Olá, vamos conferir o que preparamos para você no Maranhão Rural deste domingo. Você vai conhecer a Cachoeira Três Marias e o seu complexo de parque aquático.
vai conhecer ainda o projeto Embrapa nas escolas e as hortas pedagógicas. Lembrando que o Maranhão Rural começa às 10 horas da manhã, aqui pela sua TV Difusora, então não perca e continue com a nossa programação direto do nosso jornalismo. Em Caxias, hoje foi dia D de vacinação de cães e gatos contra a raiva. A ação foi programada após animais terem sido diagnosticados com a doença na região. No residencial Vila Paraíso, um posto de vacinação foi montado nessa creche. A tendência é que hoje seja um número bem menor do que, caso não houvesse essa procura dos animais através dos agentes. Seu Antônio, assim que soube que os agentes de endemias estavam no seu bairro, não perdeu a oportunidade e foi vacinar o seu cachorro. Passei aqui para procurar o rapaz não está funcionando. Mas eu vou em casa pegar os cachorros para vacinar. Importante. É isso. Na última semana de agosto, foram vacinados em Caxias cerca de 15 mil cães e mais de 7 mil gatos. A meta é imunizar 95% dos animais na cidade. O Ministério da Saúde recomenda que, no mínimo, chegue a 80%. Em Caxias, as ações acontecem na zona rural e urbana. Esse ano, a campanha de vacinação contra a raiva animal foi intensa devido aos ataques de raposa registrados na zona rural, no qual os animais foram diagnosticados com o vírus da doença. A zona rural também continua, permanece. A gente começou no dia 5, toda semana nós viajamos na sexta, viajamos na segunda e voltamos na sexta e vai dar continuidade. Temos mais uma semana de vacinação na zona rural. E em Imperatriz, atletas maranhenses participaram da terceira edição da Copa Interestadual de Basquete sobre cadeira de rodas. Veja na reportagem de Isabel Gomes. A disputa final foi totalmente maranhense. O confronto em quadra foi Senapa de Imperatriz e Aspama de São Luís. 5 jogadores de cada time disputando o título em uma quadra marcada com medidas olímpicas. Foram 4 tempos de 10 minutos que eletrizaram as equipes e torcida na busca pelo título. Tem uma rivalidade entre o time de São Luís, mas é algo sadio, é algo bom. E a expectativa é melhor, Colocar em quadra tudo aquilo que o professor tem colocado pra gente e jogar um bom jogo. Acontecendo pela terceira vez, a Copa Interestadual Basquete sobre cadeira de rodas reuniu competidores de Belém, Ananindeua, São Luís e aqui de Imperatriz. A Copa Basquete é promovida pela Lei de Incentivo Estadual. Em cada marcação de tempo, os minutos iam passando e o jogo ficava mais apertado. A competição está sendo uma maravilha, está sendo bom demais. Para a gente é mais uma preparatória que a gente está realizando, para o brasileiro, na verdade. Depois de 40 minutos em quadra, não deu outra. Os donos da casa fizeram o dever e conquistaram o primeiro lugar na terceira Copa, com um placar de 62-35 contra o time da ilha. Assim, o resultado final ficou: primeiro lugar Senapa, segundo Aspama e terceiro para a equipe de Belém. A equipe está de parabéns, ficamos segundos já, o segundo ano consecutivo, ficamos segundos. E esse foi mais um aprendizado, ver o que a gente está errando para consertar para agora para o brasileiro dia 22 de São Paulo. E daqui a pouco, a expectativa para o passeio ciclístico da Semana da Pátria. E agora você acompanha imagens ao vivo do trânsito na Avenida Camboa, aqui em São Luís. E acontece amanhã mais uma edição do tradicional passeio ciclístico em comemoração à Semana da Pátria. Além de incentivar a prática esportiva, o evento também tem caráter solidário. É da sede do 24º BIS que será dada a largada para o passeio ciclístico. Bem mais que uma competição, esse é um momento de lazer que reúne a comunidade. Seja para melhorar o condicionamento físico, manter a forma ou passear com a família no fim de semana, o importante é participar. Vai promover saúde, mas eu não preciso ter aquele condicionamento tão físico, tão importante não. Sem falar que antes do passeio, antes de iniciar, a gente vai fazer uma série de alongamentos, aquecimentos para evitar lesões, então acho que vai ser tudo muito bonito. O Batalhão do Exército, assim como nas edições anteriores, prestará todo o apoio para os participantes, além do papel importante diante da sociedade. É a primeira vez que Augusto está participando e vai trazer toda a família.
estou muito esperançoso, né? Trazer minha filha e minha família. Já o Gideon está desde a primeira edição e a expectativa é que o passeio seja bom e agradável. A expectativa é que todos compareçam, né? E tenham um excelente passeio, que isso aí ajuda muito a saúde, né? Só lembrando que o passeio ciclístico acontece amanhã, às 8 da manhã, aqui na capital. Quem tiver interesse em participar, é só levar 2 quilos de alimento não perecível no dia do evento, na sede do 24º BIS, no bairro do João Paulo. E os atletas concorreram também a sorteios de brindes, que poderão participar do concurso da bicicleta com a decoração mais criativa sobre o tema Semana da Pátria. A obra de um dos maiores escritores maranhenses, Josué Montello, foi tema de um encontro em São Luís. O evento marcou o encerramento de um ciclo de palestras sobre o trabalho do autor. Apesar de já não estar mais entre nós, a Casa de Cultura que leva o nome dele mantém preservada a obra do escritor. Um vasto acervo entre publicações e objetos pessoais. Josué Montello escreveu mais de 160 títulos. 26 deles são romances. Alguns desses livros são verdadeiras obras-primas, a exemplo de Cais da Sagração, A Noite sobre Alcântara e Tambores de São Luís. Esse último foi tema da palestra da professora universitária Conceição Belfort, que nesse bate-papo tentou resgatar a atmosfera da capital maranhense do século XIX, período em que a história se passa, sugerindo refazer uma espécie de turismo literário, ou seja, um passeio por ruas e outros espaços por onde percorrem os personagens. A obra ele vai fazer um estudo ali na obra minucioso de vários locais. Você se sente como Damião, que é o personagem principal, caminhando no espaço da cidade. Então é uma obra que tem muito a agregar ao turismo, né, porque permite você se transportar a um tempo passado, né, através do olhar do Josué Montello. O livro Os Tambores de São Luís é apontado por intelectuais como o grande romance brasileiro sobre a escravidão, onde o leitor é convidado a acompanhar a saga do personagem principal. A história é ambientada principalmente nas ruas do centro histórico da cidade. A obra Os Tambores de São Luís foi lançada por Josué Montello em 1975, ou seja, há 44 anos. De lá para cá, o livro foi relançado pelo menos outras 5 vezes. Além de encantar os brasileiros, a obra foi traduzida para outras línguas, como, por exemplo, o português de Portugal e o francês, o que tornou o escritor ainda mais conhecido por todo o mundo. Um livro temático muito importante para a história do Brasil e para a história do Maranhão. É uma obra literária, mas que serve também de estudo sobre a história do Brasil, a história do Maranhão. Então é o livro que revelou ele para o mundo. E a partir desse e dos outros também que ele tem, né, vários romances, se destacou no romance, 26 romances, 14 tem como cenário a cidade de São Luís e que todos foram muito bem aceitos, né, por todos os seus leitores. Agora, Josiane, quem tem? O encontro marcou o encerramento do ciclo de palestras sobre obras importantes do escritor. Ficou curioso para conhecer mais sobre Josué Montello? A Casa de Cultura funciona de segunda a sexta-feira e é aberta ao público. A casa está aberta para qualquer pessoa que vier conhecer. Recebemos muitos turistas, estudantes, pesquisadores e a casa está aqui à disposição de todos. Segunda a sexta? 13 às 18, de segunda a sexta. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, uma ótima noite e um bom domingo para você.